E aí galera, eu sou o Nerd Bully, ele é o Picareta Psico, nós somos quadrinheiros, esse aqui é o Quadrinhos Dissecam, hoje com Crise nas Infinitas Terras. Para quem não sabe, Crise nas Infinitas Terras foi quando a DC fez o primeiro grande reboot da editora, foi Crise nas Infinitas Terras em 85, 86. Né? Havia uma percepção de que aquele universo trincado da DC, que tinha várias terras, né? Tinha eles Terra 1, compraram várias editoras, então isso. tinha um monte de personagem que não era, que eles não usavam muito e tal. Fora isso também, você tinha aquela coisa, o peso da continuidade, né? Então assim, você não, desde do nascimento do Superman, você teve problemas de continuidade, né? Porque era muito antigo, né? 38, então aquilo... E aí você tinha histórias, por exemplo, do Batman interagindo com o Flash da Era de Ouro, que aqui é conhecido como o Joe Ciclone, né? Você tinha histórias do Batman e do Superman com a Sociedade da Justiça, você tinha histórias e aí você vê que os caras velhos, aí eles mais novos, o que aconteceu? Aí começou aquela coisa da DC ter várias terras, né? Então tinha a Terra 1, que são os heróis clássicos, a Terra 2, que seriam os heróis da Era de Ouro, né? E por aí vai, tinha várias terras. E a percepção que se tinha então era de que isso afastava os novos leitores, né? Porque aquela coisa, você está entrando, quero ver uma história do Batman, aí você pega, quer dizer, peraí, não tem só um Batman, tem 3, tem 4 Batmans. Então os caras pensam, bom, isso aqui tá afastando o leitor. Como que a gente faz para limpar esse terreno? E aí o Marvel Wolfman, né, que é o escritor da saga, teve a ideia de fazer a Crise nas Infinitas Terras. E tem também uma influência da Marvel aí, né? Quer dizer, porque a Marvel entrou no mercado nos anos 60, a DC já estava lá, e aí a Marvel já entra com essa coesão de universo, tudo cruzado e tal. E isso vendia, então tinha um público que gostava muito desse aspecto. Então também era uma questão da DC também se adequar a uma demanda de mercado. Pode ser, porque tem esse desenho. Eu acho assim, a Marvel sempre teve, como ela teve desde o início, basicamente desde que o Stan Lee assumiu as decisões criativas, ele sempre teve essa coisa de trazer um peso da continuidade e de manter as coisas eles no mesmo cenário, cruzar os personagens e tal. E acho que por causa dessa coisa do Stan Lee é que a Marvel, pra mim, sempre passou essa coisa de ser mais coisa do que a DC. Sim. Né? Então é uma tentativa aí da DC criar essa coisa. E aí, o que é interessante? Então, por que chama Crise, né? Antes disso, você tinha crossovers da Liga da Justiça com a Sociedade, né? E das terras, né? Paralelas que se cruzavam. Toda vez e tinha um crossover anual com a Sociedade da Justiça com a Liga da Justiça. E toda vez que tinha esses crossovers, chamava assim Crise na Terra 1, Crise na Terra 2. E aí, Marvel Wolfman teve a ideia de fazer, então, Crise nas Infinitas Terras. Então, como que o Marvel Wolfman teve essa ideia? Na época ele escrevia a revista do Lanterna Verde, né? E aí um cara mandou uma carta fazendo uma pergunta de cronologia, de como é que era possível que o Lanterna Verde fizesse tal coisa, se ele tinha feito, e aquilo ficou na cabeça dele, né? Aí diz ele que que ele era fanboy. A gente vai falar detalhes da biografia dele, mas ele sempre foi um fanboy. Diz que quando ele era pequeno ele tinha na cabeça dele um vilão que chamava o Bibliotecário. E esse vilão era um vilão que observava tudo, né? E que vendia essas informações para os vilões. E na cabeça dele, todos os heróis, era uma mega saga. Já era Crise nas Infinitas Terras da cabeça dele quando ele era criança. Que legal. E aí, ele tentou vender essa história, só que na cabeça dele também, desde o começo, era uma história com começo, meio e fim. Né? E aí, qual que era a percepção? Na época, né, quando ele tentou vender esse sonho infantil como uma história, na década de 70, 80, o que falavam para ele? Falaram assim, olha, veja, o público hoje, quando tem uma nova série, ele demora 6 edições para decidir se ele vai acompanhar aquilo ou não. Se você vender... Se você falar que é limitada, que são 12 edições, o cara, na hora que ele diz que ele vai comprar, já está na metade, ele abandona. E diz ele na época que a numeração tinha muito peso. Então você vê assim, Action Comics 500 e pouco, isso era um lastro de segurança para o público comprar. Tanto é que a DC manteve do Action Comics e do Detective Comics essa numeração por muito tempo. E eles vão voltar agora. Sempre nessa. Porque tem um peso realmente. Sim. Tem. E aí os caras não queriam comprar essa ideia por causa dele. Ele tentou fazer vender para Marvel, não vendeu. Tentou vender para DC, não vendeu.
Mas então, em 80, esse cara, né, por conta desse fã que escreve pra ele vai e argumenta, fala assim, gente, né, chega lá para os editores, tal, pro Lin Wai também, que fazia parte lá o Paul Levitz, né, que é a cúpula da DC, da DC, chega assim, gente, vamos fazer? Olha, tem essa ideia, tal, vamos limpar essa, vamos dar uma coesão. Né? Isso é 80, 81. Aí, o cara falou assim, os caras toparam a ideia, né? Mas falaram assim, vamos fazer então em 85, que vai ser os 50 anos de DC Comics. Aí você vê, olha o nível de preparação. Pô, da ideia inicial para a execução, né, foram mais ou menos 5 anos. E se você não contar que ele tinha essa ideia desde pequeno. É bom. Né? Mas veja... Olha como as coisas eram feitas naquela época, olha como são feitas. O Flashpoint, como que foi? Uma decisão às pressas. Era para ter sido uma saga restrita ao Flash, ampliou, virou os Novos 52, que agora eles não sabem o que fazer. Lógico, tem coisa boa, tem coisa ruim, mas os fãs não perdoaram, tanto é que o Convergence mostrou o peso dos personagens antigos, que vendeu menos, não vendeu quanto eles esperavam, mas eles julgaram bom o resultado das vendas, e os caras fizeram o Rebirth agora, que já está esgotado, acho que na 3ª tiragem. Né? Então, é o peso que você paga, né, por fazer as coisas sem planejamento. Então vamos falar um pouquinho do Marv Wolfman, né, o autor da saga, o roteirista. Ele nasceu em 46, hoje já é um senhor de 70 anos. Né? Ele ficou conhecido, ele tem alguns... A produção dele é vastíssima, o cara tem 70 anos, né? Mas assim, como que ele pegou fama? Ele escreveu A Tumba do Drácula, que foi um quadrinho de terror famoso. Aí ele pegou fama bastante por causa da fase dele com os Titãs, né? Que é com o George Pérez, que também é o desenhista da Crise das Infinitas Terras. Ele fez aquela High School of Art and Design, né? Ele é nativo de Nova York, então ele fez essa escola. Colegial, E logo em seguida, na década de 60, ele já fazia, já era da que eles chamam de fandom, né? Então ele editou alguns livros do Stephen King, né, nas coletâneas. Então, ele começou na DC, mas e aí ele chegou a fazer uma faminha pequena na DC. Logo em seguida ele já foi para a Marvel, que quem trouxe ele para a Marvel foi o Roy Thomas. Né? Ele co-criou alguns personagens interessantes aí. Por exemplo, o Bullseye é co-criação dele. Ele criou a Gata Negra também. A Gata Negra também. Nova, eu acho também. A Nova também é dele. Então, ele criou alguns personagens, mas realmente a grande obra dele que vai botar ele em destaque é os Titãs na década de 80. Vale lembrar também que ele chegou na década de 70, quando ele estava na Marvel, ele chegou a editor da Marvel. Na Marvel, né, na década de 70, ele era editor, mas o editor-chefe era o Jim Shooter. E ele brigou com o Jim Shooter, porque o Jim Shooter era um puta de um ditador, assim, né? Então, vários caras saíram no final da década de 70, dos anos 80, vários caras saíram da Marvel, caras grandes, tipo o John Byrne, foram pra DC, foram pra outras editoras e tal. E ele saiu. E é engraçado que tem um pouco esse paralelo. O Wolfman fez na DC a Crise das Infinitas Terras, na mesma época mais ou menos, saiu um pouco antes, o Guerras Secretas da Marvel, que quem escreveu foi o Jim Shooter, que é o cara que era o ditadorzão lá, que essa galera saiu fora porque não aguentava ele. Então ele escreveu uma mega saga na Marvel, e a DC depois, na sequência, escreve essa mega saga nas mãos dele. E aí então, ele briga, volta pra DC, e aí que ele assume o título dos Novos Titãs, e aí ele com o Pérez, e aí os Titãs bombaram. Ele vira. E aí tem até uma coisa interessante, diz que no final de 86 os caras da DC sondaram o Chris Claremont para escrever os Novos Titãs. Você vê como é que estava o clima na Marvel. E aí o Chris Claremont não aceitou, mas ele avisou, ele ligou pro Marvel e falou assim, olha cara, eles me ofereceram... Os caras vão tirar você do título. Os caras, e aí ele foi tirar satisfação com a cúpula deles. O cara assim, não, era brincadeira, tipo, não era né? Caramba. Igual quando é igual quando você chega assim, aí o cara toma um fora e fala, não, é brincadeira, amizade. Aí rolou essa coisa, e aí ele ligou de novo pro Claremont, falou, olha, e aí, cara? Tipo, os caras falaram, não, era sério. E aí ficou... pra ligar pro Claremont, o Claremont tava fazendo os X-Men na Marvel, puta sucesso, então se eles ligaram pra um cara desse é porque eles queriam realmente substituir. Sim.
Bom, além da Crise nas Infinitas Terras, que a gente vai falar em detalhes e tal, logo em seguida ele escreveu também a história do universo DC, que eu comprei, infelizmente não trouxe para mostrar, mas e também ilustrado pelo Pérez, que é assim, eles fazendo um resumo da nova história do a partir da crise. Como que era a história. Explicando tudo. Exato. Ele também é responsável pela criação, como você já falou, alguns personagens do Tim Drake. Ele é criador do Timothy Drake, e eu acho que o último trabalho assim mais relevante, pelo menos na DC, que ele fez foi ele teve um run com o Nightwing, né, que era para ser acho que 6 edições, vendeu bem, eles prolongaram. Depois, esses caras estão sempre trabalhando, né? Ele também escreveu tem um romance, uma novelização daquele Batman Arkham Asylum, que também foi ele que escreveu. O Arkham Knight foi um desses videogames do Batman que ele fez a versão do livro. E essa foi a última coisa assim interessante, ou mais de peso assim, que ele fez. Bom, eu vou falar do desenhista também famoso, anos de produção na indústria, que é o George Pérez, né? Os pais dele são de porto-riquenhos. E é interessante isso, né? Porque assim, o sobrenome dele é claramente um sobrenome latino, né? E ele, veja, isso não foi um problema. Hoje em dia, os desenhistas brasileiros, para poder se vender lá fora, eles têm que esconder a origem. Fazer um nome gringo. Então ele sempre faz um nome gringo para poder se lançar. E o George Pérez não, mas tudo bem que ele é americano. Isso né? Mas ele não esconde a origem latina dele, porque também ele começou na Marvel, né? E é interessante porque o Tigre Branco, que é o Victor Ayala, ele é cocriação do Pérez, né? Então você vê que assim, latino, ele criou um herói latino e tal. Então você vê assim, que é um cara que também já está preocupado com a questão da representatividade, com a questão... mas a Marvel dava muita brecha também, né? Ele desenhou também o Quarteto Fantástico, que era escrito pelo Roy Thomas e pelo Lin Wein, né? E ele já foi fazendo essas parcerias. Também ilustrou várias coisas com o Jim Shooter, né? Que é aquele Korvac Saga, que é importante para a Marvel e tal, e já foi fazendo o nome dele trabalhando com grandes escritores. E aí na década de 80 ele é chamado pelo Marvel Wolfman para fazer os Novos Titãs, e aí a parceria funciona bem pra caralho. Eles fazem vários, depois ele tem uma fase também com a Mulher Maravilha. Muito famosa também essa fase da Mulher Maravilha. Que eles trabalham e tal, e é uma parceria que dá certo, tanto é que é o cara que desenha a Crise nas Infinitas Terras. Perto dos 50 anos da Mulher Maravilha, o Pérez estava escrevendo e também uma saga chamada Guerra dos Deuses, War of the Gods. Ele já estava meio assim com a DC, porque ele achava que eles não estavam dando o devido peso aos 50 anos da Mulher Maravilha. Né? E aí ele descobriu que às vésperas disso, ele já estava planejando um fim ali para a saga da Mulher Maravilha, tal, não sei o que, no War of the Gods e tal. Ele descobriu que já tinha outro cara contratado que ia assumir, e não falaram para ele. Aí o que ele fez? Ele não terminou. Ele meio que saiu... Largou para outro cara terminar, né? E puto com essa história de que iam substituir ele sem avisar. Isso é bem comum. Mas é super comum. E aí, tanto é que é nessa época que ele volta a trabalhar pra Marvel com aquela coisa do Infinite Gauntlet. Como é que é? Panóplia do Infinito. Manopla do Infinito, do tem Thanos lá. Isso. Tem uma saga, só que ele tá passando por uns problemas pessoais, e ele acho que faz só os primeiros desenhos e não consegue entregar os últimos, né? E aí o que acontece? Ele acaba pegando, por conta dessas duas coisas em sequência, ele acaba pegando uma fama de cara que não entrega. Isso não, para desenhista, cara. Bom, para essa indústria. Que ainda você trabalha for hire, né? O cara é por contrato, daí... Você pegou fama que você não entrega... Já era. Mas ele continua trabalhando ainda pra Marvel. Ele tem também, na década de 90, ele desenha uma fase dos Vingadores com Kurt Busiek, também, que é muito, muito legal. E depois ele volta pra DC. O interessante é assim, ele, de alguma forma, ele contribuiu pra todas as crises. Ele tá,
desenhou a principal, e para a crise final e a crise infinita, ele não está diretamente ali no principal, mas ele sempre está ali fazendo um tie-in ou alguma coisa colaborando. Então é o único cara que colaborou de fato. Todas as crises esteve presente. Né? De alguma forma ali nas 3 crises. E o último trabalho dele que ele fez para DC foi no começo dos Novos 52, né? com o Superman, só que também ele saiu logo nas primeiras edições porque ele falou que o controle editorial estava muito forte, e assim, pelo que ele reclama, ele diz que assim, pediam para ele refazer e não explicavam por quê. Fala assim, você vai refazer isso aqui, mas por quê? E detalhe também, isso é interessante para a gente entender o que está acontecendo no Rebirth agora. Para fazer a história, ele chegava lá para os editores, lá para quem era responsável, o Didio, né? E virava assim, olha, eu preciso saber os pais do Superman, eles estão vivos ou eles estão mortos, qual que é o status dos... Você precisa me falar. E os caras não davam uma resposta meio vaga. Por quê? Porque eles também não sabem. Mais um indício de que as coisas realmente foram meio atropeladas. Foram atropelados. E além desse problema que ele teve com os editores, diz que o Grant Morrison, que escreveu Action Comics, não falava assim o que ele estava fazendo. Porque o Grant Morrison está fazendo um negócio dele, totalmente isolado. E não sei se você lembra, mas assim, as histórias do Grant Morrison eram há 5 anos no passado. Isso, e as dele seriam no presente. Então, certo. É complicado também. Como é que você vai fazer, né, da coesão? Não tem referência nenhuma. A história, na verdade, por um ponto ela é simples, porque basicamente tem um monitor e o anti-monitor, e o anti-monitor quer acabar com o multiverso. E aí começa a destruir terras, e os heróis de todas as terras começam a se mobilizar para tentar impedir. Resolver. E nessa loucura toda... Eles vão se encontrando, vão se cruzando. E aí eles vão destruindo as terras com o intuito lá de salvar, para não destruir todo o universo, eles acabam juntando tudo aquilo em um. E aí vira o que era o multiverso DC, vira um universo. Desse ponto de vista, a trama é bem simples. Do outro ponto de vista, que é o quê? O desenrolar disso é muito complicado. Por quê? Porque, cara, imagina assim, uma mega saga de 1 ano com tie-in por toda a editora, com 5 anos de preparação. Né? Então, assim... já vem carregando em algumas histórias desses 5 anos alguns indícios de que isso ia acontecer. A crise infinita teve uma preparação parecida. Eles foram dando traços, tem até um mapa para você entender. A crise de identidade está ligada, eles vão mostrando sinais das fraturas para a crise infinita. A crise final não teve tanta, mas essa aqui não tem comparação com o nível de preparação. Então, assim, as coisas vão se imbricando muito de maneira sutil antes da trama inicial e durante os 12 números centrais. Né? O que acontece de essencial aí durante esses números, que são os 2... Morre herói pra caralho, mas assim, tem 2 que é os grandes traumas, né, que acho que a crise deixou. Primeiro, a Supergirl. Né? Mas isso também fazia parte de uma decisão editorial que eles falam assim, olha, o Superman é o último filho de Krypton, mas tem o Krypton, tem a Supergirl, tem Kandor, tem 200 mil os caras da Zona Fantasma. Todos, ainda bem que ele é o último, não tem sobrado nenhum, ainda bem. E aí também foi por conta de uma decisão editorial para voltar, para eliminar um pouco. E também o Barry Allen, ele disse que ele não queria matar o Barry Allen, mas aquilo ele foi decidido com a cúpula. Né? Por que é interessante? Porque o Barry Allen, cara, pode reparar, ele sempre vai marcar uma mudança de status quo nos personagens no universo da DC. Ele que, então assim, é o como Flash. Se ele fosse o personagem chave da editora e todas as mega sagas que viram tudo. Até porque quem descobre o multiverso é o Flash, né? Que é aquela clássica The Flash of the Two Worlds, né? Então, a morte dele vai marcar o do Barry Allen, né? Ele vai marcar o fim do multiverso. A volta do Barry Allen também marca, assim, a gente podia fazer isso, marca a renascença, né? Durante anos o Wally West foi, né? Ele era o Kid Flash, e aí quando o Barry passou a ser o Flash, passa a ser o Flash, durante anos, né? Teve uma geração de leitores que não conheceu o Barry Allen, mas o Geoff Johns conseguiu trazer ele de volta de maneira brilhante, né? Assim, eu particularmente não gostei da volta, mas assim, o jeito que ele fez foi muito legal, né? Aliás, o Geoff Johns é mestre em limpar cagada. Voltou, o jeito também que ele tá no papel que ele tá. Mestre em limpar, o jeito que ele voltou com o Al Jordan também, tem que tirar o chapéu pro cara, limpou a barra dele. Não foi o Parallax, foi uma impureza que tava ali na bateria, tá,
né? Mas enfim, ele não queria matar o Barry Allen. Aliás, ele tinha uma diretriz que ele falou: eu não vou matar nenhum herói que tenha sido criado antes de mim, né? Que é meio arbitrário, ele decidiu isso na cabeça dele. E aí os caras falam assim, pô, mas você matou a sociedade da justiça. Ele falou: não matei, não é bem assim, porque ela, na verdade das contas, ela faz parte do multiverso, do universo DC rebutado. Mas essas foram as duas mortes, e isso realmente faz, isso dá a tônica de todo o projeto editorial. Dá um peso. Da DC, você vê que é bem feito. Todos os personagens foram rebutados. Você começa realmente uma coisa do zero, cumprir o objetivo de atrair os novos leitores. Porque logo depois tem, por exemplo, a fase do Burn do Superman, genial. Que é genial e que define um monte de coisas importantíssimas pro personagem do Superman. Aí você tem a própria Mulher Maravilha com o Pérez, né? Você tem vários personagens. Então assim, funcionou, foi bem feito porque era uma coisa planejada e era uma coisa assim, não, vamos rebutar e vamos começar isso aqui do zero mesmo. Apesar de não ter corrigido todas as incongruências, tanto é que alguns anos depois você teve a Zero Hora, né? Para tentar arrumar as coisas, mas isso é assunto para outro dia. Acho que ficou bem claro, né, por que essa saga é importante. Ela tem, a Panini acho que tem uma versão definitiva, sei lá, capa dura gigante aí, que é relativamente fácil, acho que foi a última edição aqui no Brasil. É interessante, acho que vale a pena ler pelo peso histórico. Sim. Eu não acho ela que é uma saga assim, tipo, não é um reino do amanhã, não, entendeu? Não. Assim, mas ela é historicamente importante para DC. E se você quiser entender o que é o multiverso, né? Eu acho que assim, é preciso ler com um certo contexto histórico ali. Isso. Porque depois foi feito tanta coisa baseado naquilo e jogando para cima cada vez mais, que você lê hoje aquilo, parece que aquilo é bobo. Assim, até porque meio que banalizou, porque eles se refizeram isso tantas vezes, usaram aquele argumento. O nome crise, teve 3 crises, então assim, as coisas foram banalizadas, mas para a época realmente foi uma coisa impactante. Ninguém tinha feito aquilo com aquele peso assim, zerar uma cronologia de 50 anos. E a questão da morte dos personagens, porque isso, mesmo a Marvel também fazendo mega sagas, todo ano tinha uma saga de crossover de todos os personagens, mas matar personagem vou contar, agora já contei essa história, eu vou contar de novo aqui. Um amigo da minha mãe jogou uma caixa de gibi lá que não queria mais, eu comecei a ler quando era pequeno. Estou folheando lá, estou lendo, tudo fora de ordem, né? Que era criança, nem sabia. De repente estou lá, era a Crise das Infinitas Terras, e mostra aquela poda, depois você bota aí, aquela poda aquelas do Flash se desintegrando. Puta, aquilo, até hoje. Aquela página é icônica. Essa, né, o Super-Homem segurando a Supergirl também é bem icônica, mas essa do Flash se desintegrando, puta, até hoje. E você vê, por exemplo, no seriado do Flash aí, tem vários. Eles usam o ícone, por exemplo, do Flash de uniforme, mas virando uma caveira. Isso. Porque é muito forte, está muito atrelada à imagem do personagem. Então é uma coisa recorrente mesmo, de tão impactante que foi naquele momento. Então você pode até ler a história e achar que ela é fraquinha, que ela é meio rasa, mas para aquele momento foi revolucionário. Sim. Então acho que por isso que vale a pena ler. É caro, mas é relativamente fácil de você encontrar. A última vez que eu vi, pelo menos não estava esgotado, né, que é bem comum com essas coisas assim. A galera comprar tudo. Comprar tudo e esgotar, mas acho que vale a pena sim ler. Os dois, o Wolfman e o Pérez, premiadíssimos, anos de indústria, e acho que vale a pena ler por causa disso. É isso aí. Então é isso, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí. Espalhem a nossa palavra pelos quadrinhos aí pelas redes sociais e até a próxima. Até a próxima. Curtam o vídeo, curtam o Facebook, curtam tudo e até mais.